Temos aqui então algumas perguntas e vamos começar por elas. É normal sentir exaustão após a aplicação do passe? Não, não é normal. O que é normal é a gente, depois de vários passes seguidamente, aí algumas pessoas sentem fadiga fluídica. Se alguém está terminando uma aplicação de passe, na hora que termina já está exausto, tem alguma coisa que não está correta. Ou pode ser, partindo do princípio mais elementar, algum movimento mais exuberante que está desgastando fisicamente, ou, o que é mais sério, alguma perda energética excessiva. E isto não será bom nem para quem está perdendo, nem para quem está recebendo. Se com você acontece isso, o ideal é tentar pedir ajuda para aliviar esse tipo de ocorrência. E a pessoa perguntou o que fazer nesse caso. Além disso, na sua prática, insira mais dispersivos. Se for um cansaço físico, o incremento de dispersivos vai aumentar o cansaço. Se for um cansaço fluídico, o aumento de dispersivos vai diminuir o cansaço. Quais as recomendações para o tratamento de passistas com Alzheimer, de pacientes com Alzheimer? Essas recomendações são bem complexas. Tem sido muito comum as pessoas procurarem isso, principalmente porque a gente vive como que despreocupados e de repente ao nosso lado aparece alguém com Alzheimer. Alzheimer, para ser tratado, é preciso bom tato magnético, é preciso uma boa noção de neurofisiologia e é preciso saber trabalhar introjeções magnéticas. Não é algo que a gente aqui, numa única resposta, dê qualquer credenciamento para alguém trabalhar Alzheimer. Se a gente vê que a própria medicina, para usar um termo de gíria, ela patina na questão do Alzheimer, obviamente que não seria um passe simples ou um ato magnético que iria resolver. Eu sugeriria depois que as pessoas procurassem o João, se quiserem conversar com ele, ou aguardassem algumas informações que também serão genéricas, que estarão no livro novo que vai se chamar Magnetismo Humano. São informações muito detalhadas e as pessoas vão tender a, no final, quando souber o que vai dizer, assim é melhor deixar para lá, sim, porque vai dar um pouco de trabalho. Nós temos muito trabalho aqui para lidar com os nossos idosos. A gente ainda não conseguiu vencer Alzheimer. A gente consegue retardar o Alzheimer. A gente consegue diminuir os efeitos secundários do Alzheimer. Mas ainda não temos a chave que aniquila Alzheimer. Então não temos como responder isso melhor do que foi colocado. TDM pode ser aplicado para a síndrome do pânico? Esse livro novo, A Cura da Depressão pelo Magnetismo, que foi lançado agora no final do ano passado, ele traz a abordagem da síndrome do pânico. A síndrome do pânico começa exatamente pelo TDM e termina com a terapia apropriada. Nós vamos ver isso na prática. Eu vou explicar mais um pouco, mas eu já adianto o seguinte: algumas pessoas já leram a parte do pânico e aí querem pegar alguém com o pânico e fazer só a parte do pânico. Não funciona, nem insista que não vai dar certo, porque é preciso que o paciente esteja totalmente dentro de um contexto energético para poder funcionar e dar boa repercussão aquilo que está preconizado para a terapia do pânico. Então, na pergunta é se uma coisa tem relação, tem tanta que se começa a terapia do pânico
pela terapia da depressão. Quais as orientações para o tratamento de lúpus? Também é outra patologia muito complicada. Aqui no Leandro, nós trabalhamos lúpus com 2 tipos de pesquisas. Eu me envolvi numa linha de abordagem e João Francisco está envolvido numa outra linha de abordagem. E por coincidência, nós estamos trabalhando os mesmos parentes. Eu trabalho a filha e ele trabalha o pai. Os 2 têm lúpus. E os lúpus dos 2 são de características também diferentes. As abordagens técnicas magnéticas são diferentes. E é preciso ainda considerar que tem outros tipos de variantes do lúpus, mesmo eritomatoso sistêmico, que também pedem outras variações ou outras conjugações de técnicas. Parece até que eu estou querendo fazer propaganda do livro, não é, mas é este final de semana, comecei na sexta e terminei hoje, exatamente de proceder à redação sobre o lúpus no livro. E está faltando apenas a parte complementar que o João vai desenvolver, para que a gente, nesse novo livro, a gente pelo menos lance as 2 hipóteses terapêuticas, para ver quais das 2 se aplicam nos vários casos. Mas o que isso significa? Significa dizer que ainda não existe um procedimento padrão. Quando nós tivemos no M agora em 2018, lá em Recife, uma terceira pessoa apresentou uma terceira hipótese sobre terapia de lúpus. Mas, pelos próprios resultados que foram apresentados no evento, o que nós temos aqui no Leandro hoje é bem mais consistente do que essa terceira hipótese. Então não adiantaria eu ficar aqui querendo agora decantar ou declamar tudo isto sem que a gente tenha um mínimo de base. Eu entendo a preocupação e o querer. Eu vou até dizer uma coisa que eu nem iria dizer, eu ia guardar como surpresa para o último dia, mas eu vou adiantar. Esse novo livro, ele vai abordar algumas coisas que não estão escritas ainda. Uma delas é o lúpus, uma outra delas é o autismo, que apesar de que a gente ouve muito, acompanha principalmente os trabalhos de Ana Vargas, mas por enquanto você só tem o que está nos trabalhos dela. Nós vamos ter esse trabalho, inclusive escrito por ela, já está conosco no livro, e vamos ter um outro trabalho de uma outra companheira daqui do Leandro, sobre fibromialgia, e da outra companheira, o TCM, que são mais 2 trabalhos que não estão publicados em canto nenhum. E o que eu pretendo fazer é o seguinte: eu vou pegar uma síntese desses 4 temas, fazer um resumo, vou trazer isto num texto impresso para quem não tiver pendrive, e para quem trouxer pendrive para copiar alguma coisa, a gente coloca isso no pendrive e vocês levam para estudar, para analisar, para replicar, para fazer o que quiser. Pergunta aqui já tem para a semana inteira. Então, vai ser mais uma vantagem desse encontro nosso, é ter estes assuntos aí por escrito pela primeira vez. Deve-se exigir que o paciente frequente as reuniões espíritas? E se ele não for espírita? Claro que não. O que importa, a princípio, é o tratamento. Bom, a pessoa que perguntou já respondeu. Está respondido. Se todas forem assim, a gente pode mandar mais, que a gente termina as fechadas. Se houve a remoção do baço, há alguma interferência no processo de magnetização? Sim, não sabemos ainda avaliar até que ponto, mas a estifação do baço altera um pouco as funções do centro esplênico. Como paciente, você fica mais fragilizado. E como magnetizador, a sua dependência da usinagem esplênica pode sim perder um pouco de rendimento. Mas até onde a gente sabe, não há um prejuízo total. O que fazer se o paciente recusa atendimento? Não fazer. Você não quer? Não.
pronto, não quer. Não, mas se a pessoa não quer porque está embriagada, então espere que ela fique sóbria. Ou então, caso se for extremamente grave, aí você vai fazer como se faz no hospital. Você chegou todo quebrado, embriagado e não sabe de nada, lhe dão uma droga para cortar o efeito do álcool, dão um tempo e daqui a pouco faz. Se você não quiser, ele anestesia e faz assim mesmo. Porque ninguém vai deixar o outro morrer só porque não quer ser assistido. Existe alguma recomendação específica para o atendimento em crianças? Existe. De preferência, que se você aplica passes em crianças e em adultos, aplique primeiro em crianças. Por quê? A energia, o fluido para a criança é bem mais fina, essa energia é bem mais fina, bem mais sutil do que no adulto. Quando você começa a trabalhar com adulto, você como que densifica a sua produção de fluidos. Se logo em seguida você for aplicar numa criança, você vai passar fluidos muito densos para a criança. Então o melhor é você trabalha a criança e depois o adulto. Primeiro ponto. Segundo ponto, nunca faça concentrados excessivos numa criança, porque você pode causar congestionamentos perturbadores. E independente do que você faça numa criança, termine sempre fazendo dispersivos. É o mínimo de recomendações que se tem a fazer. Podemos fazer o atendimento com pessoas da família ou seria melhor outro magnetizador? Não, nós podemos fazer sim. Se você tem condições, atenda. O magnetizador que estiver fazendo o atendimento poderá ser substituído em caso de necessidade? Pode. Aqui no Leão acontece não vou dizer que todos os dias, mas acontece. De repente um magnetizador não está conseguindo identificar qual é o problema, ele chama outro. Ou então ele tentou e sentiu que o paciente não reagiu, ele chama outro para tentar, não tem nenhum problema. Ou então o paciente se esgotou por algum motivo, olha, eu estou sem energia nenhuma, chama outro e o outro continua ou recomeça. Ixi, aqui começou do outro lado. Essa veio bem formal. Natal, 13 de fevereiro de janeiro. Como a circulação dos microvasos é bem comprometida devido à síndrome de Reynolds, faço há anos uma massagem nos buracos que tem nas axilas. É uma glândula, de uma por semana embaixo do chuveiro. Faço sal grosso nesta área. Tive muita melhora prática indicada por uma iridióloga. Bem, há 10 anos operei um tumor benigno no pé direito, é uma esponja. Tornou a crescer, operei há 5 anos, continua crescendo, mas não pode mais operar, pois a pele não irá cicatrizar devido à esclerodermia. Tem algo magnético como a água ou passe, já que é em todo o pé? Eu acredito que existam várias hipóteses. Eu nunca trabalhei esse caso, mas eu creio que sim. Primeiro, o próprio magnetismo no pé. Segundo, o uso regular de dispersivos no pé ou de concentrados, a depender da reação da circunstância. Terceiro, o uso de água magnetizada. Quarto, a depender de como, também o próprio uso da pomada logopedo. Então tem várias opções para se tentar. Uma das coisas ruins que existem na vida é você dizer, eu não posso mais, não pode mais, isso é proibido. O padrão hoje talvez seja de que isso não é mais possível. Mas se você consegue alterar o padrão magneticamente, volta a ser possível. Eu já lidei com alguns casos em que o que vinha como orientação médica é de que não se poderia fazer mais nada. E aí depois de um tratamento por um tempo magnético, voltou a ser possível fazer clinicamente ou cirurgicamente. Então não é bom a gente ficar com a mente voltada a dizer não é mais possível. Trabalhe, porque de repente pode ser que seja possível. Quando o consulente chega para o magnetizador, como ele identifica a doença?
o ideal é que seja portátil magnético. Tem pessoas magnetizadores que não conseguem dissociar do que o paciente diz do que ele sente, do que ele sofre. Porque você sentir uma coisa não é necessariamente nem o problema, nem a origem. Então você pode dizer, eu cheguei com muita dor de cabeça. Você vai ter que tirar minha dor de cabeça. Se o magnetizador se impressionar com isso, ele vai trabalhar só a cabeça. E se o problema não for na cabeça? E se a cabeça estiver apenas refletindo um estado inflamatório, um ataque virótico ou alguma outra coisa numa outra parte do organismo? E a gente sabe, por natureza, que isso acontece. Por exemplo, você às vezes tem uma inflamação numa unha do pé e aparece uma íngua na virilha. E a gente diz, mas eu não tinha nada na virilha. Pois é, a inflamação do pé acionou o sistema linfático. O sistema linfático pega um daqueles, como é que é o nome agora na minha cabeça? Um daqueles gânglios, se obstrui e dali começa uma imagem. Aí você vai querer tratar a íngua e não percebe que o problema seria você tratar a unha ou o dedo. Então o nosso organismo ele reserva muitas situações desse tipo, isso falando apenas fisiologicamente. Só que em magnetismo, além do fisiológico, tem o fluídico, tem o perispiritual, tem o energético, e esse a medicina não considera. Então quando um paciente chega e ele começa a dizer muito o que é que ele tem para o magnetizador, se o magnetizador não conseguir ser independente emocionalmente, ele pode ficar bloqueado no que ele poderia descobrir. Tem um caso que é bem simbólico, que eu já contei algumas vezes, da criança que o pai levou, que a menina tinha uma ferida, uma espécie de uma bolha que surgiu no baixo ventre, uma criança de 3 anos, e aquilo infeccionou, e os pais, o marido e a mulher, no caso os pais da criança, tendo feito um seminário comigo, aprendeu que tumores e inflamações se curam por imposição, intercalados com dispersivos. Eles pegaram a criança deles e fizeram isso. 2 dias depois tinha desaparecido. Só que mais um dia depois apareceu não mais um, apareceram mais 3 protoejas daquela que infeccionaram. Eles tentaram fazer o mesmo. À medida em que 2 ou 3 estavam regredindo, começou a aparecer de 10, de 20, e aí tomou toda a região. Se você pensa topicamente, onde era que você ia tratar? Na região das feridas, que foi o que eles fizeram. Isso é um casal de São Paulo. Por acaso, nessa época, eu cheguei em São Paulo para passar uma semana e eles me procuraram. E aí eles levaram a criança no hotel. Quando eu coloco a mão na criança, onde era que estava o foco? No laríngeo. Foi a primeira vez que eu peguei um caso desse. Para mim foi uma surpresa. A criança com a região toda infeccionada, a fralda já não cobria mais, porque já estava, as feridas estavam excedendo a região da fralda, a criança sofrendo horrivelmente com aquilo, e os pais desesperados. E o que qualquer pessoa faria dentro de uma ótica clínica, iria tratar aquilo, como inclusive a gente tentou fazer magneticamente. Mas tinha que parar quem estava comandando aquele processo. E quem estava comandando era o laríngeo. Então, se você não reajusta o laríngeo, o mal não desaparece. Ele muda de lugar e muda de intensidade. Então, o que eu vejo de perigoso no paciente, dizer para o passista, para o magnetizador, o que é que ele tem, trate isso, que eu estou passando por isso, ou o magnetizador é independente, para ele, tá bom, ótimo, pode deixar que eu vou ver o que é que eu vou fazer. Aí ele apaga a informação e vai fazer tato e vai tentar descobrir. Porque se ele ficar limitado ao que o paciente está reclamando, pode complicar. Por outro lado, se você tem um câncer bem determinado, seu paciente chega, olha, eu fiz o exame, eu tenho um câncer na próstata.
e já está bem crescido, com possibilidade de ser maligno. Não tem para que você chegar e esconder essa informação, porque vamos tentar resolver o problema do câncer e prevenir como? Tentando descobrir por que aquilo está se precipitando daquele jeito. Mas ali você já tem um caso grave, bem localizado, não tem por que ficar adivinhando muito. É diferente de certas situações que a gente percebe que a solução não vem com um estalo de Deus. Como relacionar a doença ao chakra para o tratamento? Entendendo quais são os alcances que os centros de força têm, os centros vitais. Nesse novo livro eu faço uma abordagem um pouco mais rica do que nos anteriores. Tanto no passe, Cura e se Cure pelos passes e manual do passista, eu fui muito sintético. Nesse novo livro também, mas eu, quando abri no livro as interconexões com outros centros e com outros órgãos, a pessoa que, por exemplo, como vocês estão fazendo esse nosso encontro aqui, depois forem ler o livro, vocês vão ver que parece que o universo se descortinou de repente, porque aí vocês vão ter a oportunidade de refletir sobre o que pode acontecer. Mas não pense que isso vai ficar só no livro, não. Quando a gente estiver na prática, a partir de amanhã e até domingo, a gente vai falar diversas vezes de como relacionar centros com determinadas patologias. A esquizofrenia está ligada ao desequilíbrio de qual centro vital? Quem tem estudado um pouco a esquizofrenia pelo magnetismo é a Dilson. Pelo que a Dilson coloca, e faz muito sentido, existem alguns centros que estão muito impregnados com as consequências atribuídas à esquizofrenia ou vice-versa. Obviamente que o coronário e o frontal estão extremamente associados, por isso é tão delicado, porque são desarmonias graves em centros de alta frequência. Então não é como, por exemplo, você tratar um digestório em que você pode mandar uma massa de energia muito densa. No frontal e no coronário você tem que ir com mais calma. E dos centros densos, existe ali um vínculo entre o gástrico e o esplênico. O gástrico, no momento em que ele administra vários tipos de neurônios, não só administra, como produz, e o esplênico por conta da regência que ele tem em todo o sistema de filtro. Então é um complexo muito grande a esquizofrenia. Mais complicado ainda, porque se você vai a um psicólogo ele diz que não tem cura, se você vai ao psicanalista ele diz que não tem cura, se você vai ao psiquiatra ele diz que não tem cura. Em tese, esquizofrenia não tem cura. Isto é péssimo por vários motivos. Primeiro, porque você já se sente condenado. E segundo, porque qualquer coisa que você faça, se der errado, você se conforma, porque afinal de contas não tem cura mesmo. É um trabalho desafiador para o magnetismo, a esquizofrenia. Você conhece algum trabalho realizado com hipnose e magnetismo? Hipnose é uma derivação do magnetismo. A hipnose não veio antes, a hipnose veio depois. E ela veio se diferenciando das injunções do sonambulismo. E isso ficou muito notável na obra do Barão de Potê. Porque o Barão de Potê insiste e insistiu o tempo inteiro de que o sonambulismo não é indutivo, ao contrário do hipnotismo. Na hora que você tem dois ramos, onde um depende de algo que o outro não participa, a partir dali eles dois têm uma diferenciação. E como foi que foi provado isso por Barão de Potê? Pela negativa. Na hora em que os sonâmbulos deveriam aceitar as orientações do magnetizador, portanto, ele deveria se submeter à orientação do que induz o processo, o sonâmbulo muitas vezes contrariava integralmente a orientação do magnetizador. Isto não se dá com o hipnotizador. O hipnotizador lhe induz e você aceita. O hipnotizador lhe dá uma cebola e diz para você que é uma maçã, e manda você comer a maçã e você come a maçã, sendo uma cebola, porque isto é indução.
Um sonâmbulo, ele não aceita esse tipo de indução. Ele vai em um estado muito mais profundo e tem uma característica que diferencia todo o processo. O sonâmbulo, ele refina a sua estrutura moral, enquanto que o hipnotizado, o sujeito da hipnose, ele fica sob o domínio passivo da indução do hipnotizador. Isso, lógico, estamos falando aqui em termos genéricos. Existem exceções de regras? Existem, mas o princípio é esse. Eu conheço alguns magnetizadores que aprenderam a base do magnetismo e mergulharam mais forte no hipnotismo. E como hipnólogos estão muito bem. Até porque nenhum espírita proíbe que os hipnotizadores cobrem. Mas os espíritas ficam tiriricas quando sabem que alguém está querendo cobrar por magnetismo. Então você é muito mais livre para ser hipnotizador do que ser magnetizador. Mas isso é uma outra discussão. O magnetismo pode ser utilizado, além do tratamento de problemas de saúde física, para a elevação do nível de consciência? Pode. Só que aí você precisaria ir refinando as estruturas dos centros vitais superiores, o que não é tarefa das mais simples, e paralelamente tem que ter aí sim um indutor moral do processo. É onde entra o psicólogo, o pastor, o orientador espiritual, ou uma terceira hipótese, levá-lo a ter conexão com os seus gurus espirituais. Como se trabalha com passe magnético em autistas? Esta daqui eu já disse que vai estar no livro. E como não é da minha área, eu nunca trabalhei com nenhum autista, eu prefiro que vocês vejam o material que eu vou distribuir. E depois, tendo dúvidas, é só entrar em contato com a Ana, que ela responde a todo mundo. Alcoolismo. Há tratamento magnético para vício em álcool, alcoolismo? Como fazer? Quais os centros a serem tratados? Nós aqui nós não temos nenhum trabalho com nenhum tipo de adictos. Mas é possível. Lá em Pelotas mesmo, no centro da Ana, eles têm um grupo trabalhando com isso. Em Goiânia, tem um psicólogo que ele é um ele se diz assim: eu sou um ex-drogado. Apesar, aí logo em seguida ele corrige: eu não sou um ex, eu diariamente venço mais um dia. Mas ele, como psicólogo, trabalhando só com pessoas que militam na área no consumo de drogas e de álcool, ele tem conseguido coisas maravilhosas. Ele tem conseguido como psicólogo profissional e tem conseguido trabalhando nos centros. Mas quando se chega num centro espírita para trabalhar dessa forma, é lamentável. As portas se fecham, porque eu não entendo. Não, isso dá muito trabalho, isso é complicado, depois o pessoal fica aqui, pode ser que não dê certo. É um desestímulo tão generalizado que fica difícil. A pessoa que estiver disposta a trabalhar com viciados, desculpem a expressão, ela tem que ter vício de fazer o bem. O vício dela tem que ser maior do que a força contrária, que parece que é uma força triste de querer impedir que se faça qualquer coisa. E nessa área, então, é pior ainda. Às vezes até parece que eu sou pessimista, ou que eu gosto somente de falar as coisas negativas, mas não é. É que seria tão mais fácil se as pessoas colaborassem. Nessa área de drogas, os trabalhos dos protestantes costumam ser muito mais eficientes do que os dos espíritas. Porque o que é que eles fazem? Eles adotam, eles recebem, eles integram, e depois, por conta da força da doutrina que eles seguem, eles cobram, eles acompanham, eles fiscalizam. Nós espíritas não. Todo mundo tem o seu livre-arbítrio, aí deixou solto, em primeira tentativa a pessoa se perde. Magneticamente, a pessoa que faz uso de álcool ou de qualquer outra química, a depender da química, ela sai destruindo todos os seus centros. O primeiro deles
normalmente é o fígado. E se ele não é o primeiro, é o que vem logo na esteira. Quando você usa muito fumo, o laríngeo é o primeiro, mas ele descarrega pelos pulmões e na hora das filtragens o esplênico falece. Se é pelo álcool, é direto no fígado. E quase todas as outras drogas que são inaladas, aplicadas, quase todas passam em primeiro lugar pelo fígado. Não, mas é porque entra na circulação, sobe para o cérebro, outra coisa. É no fígado onde acontece a primeira grande destruição. Aí a partir daí vai tudo por água abaixo. E aí o que acontece normalmente com essas pessoas? Elas continuam se drogando, se embebedando, consumindo mais e mais e mais, porque elas entram numa depressão e não percebem. Essa necessidade desenfreada de alguma coisa para tirá-los da realidade é porque a realidade é terrível. É uma realidade de dependência química e uma realidade de dependência espiritual. Então, não tem como trabalhar qualquer tipo de drogadicto que não tenha um trabalho muito eficiente no esplênico e no fígado. Não é nem trabalhar só esplênico, não, tem que ir no fígado mesmo, é pegar o mal pela raiz. Como vocês fazem para saber que o paciente pode receber alta? Nós aqui usamos dois caminhos. Nós temos sempre, toda semana, de todos os pacientes, nós temos 2 entrevistas. Quando ele chega aqui, ele faz uma entrevista, recebe o passe, quando sai da cabine, faz uma segunda entrevista. Então a gente sabe como ele passou a semana e sabe como é que ele saiu da cabine. Se ele não tiver saído bem da cabine, ele volta de novo para a cabine. Então nós temos isso numa ficha. E os magnetizadores, quando terminam de atender os pacientes, eles se sentam naquelas cadeiras ali e preenchem a ficha. Senti isso, fiz isso, desse jeito e desse jeito. Toda semana, todas as fichas de todos os pacientes são confrontadas uma com a outra. Ali a gente sabe. Se o paciente começar a dizer que está bem, que não está sentindo mais nada, mas a terapia está cada dia complicada, ele não recebe alta. Se ele não quiser vir mais, é decisão dele. Ele não recebe alta. E se ali diz que ele está muito bem e ele está só dizendo que não, a gente procura aí pela entrevista, usar da psicologia, para saber se ele não está não querendo perder o bico. Porque tem paciente que se sente tão bem que ele diz, não, se eu receber alta, eu digo, agora eu não estou com outro problema. Eu cheguei ali com dor no pé, agora no joelho, agora do joelho está bom, agora no quadril. E aí ele sai mudando a doença dele para não se afastar muito. Então aí a gente percebe porque sempre tem a comparação das 2 fichas. Como e quando utilizar as técnicas de impacto? Todas as vezes que precisar fazer grandes concentrados, se for a imposição por impacto. E todas as vezes que for trabalhar alguma necessidade de descompressão dispersiva de algum centro, aí se usa a dispersão por impacto. Mas aí são muitos casos, não dá para definir assim. Normalmente, por exemplo, a pessoa que tem um tumor muito aparente, se pode trabalhar com imposição por impacto. Mas talvez nem sempre seja conveniente, outras vezes seja melhor fazer um circular com um sopro quente. Então cada caso é um caso, tem que se acompanhar cada um. Como vocês fazem para aprovar o paciente do TDM1 para o TDM2 e sucessivamente? Eu peço milhões de desculpas, mas eu vou recomendar que você leia o livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Está bem explicadinho lá, com todos os detalhes como é que se faz. Um magnetizador toma medicamentos antidepressivos. Isso é ruim para trabalhar com passe magnético? Não é recomendado. O ideal é que ele saia daquela dependência. E para ele sair, muitas vezes ele precisa fazer um tratamento. Por qual motivo pode acontecer de colocar 90% dos pacientes para dormir? Uau. Isso não é aqui no Leão, não. É em algum outro lugar. Aqui no Leão, acho que nem a gente querendo não consegue. O que a gente tem por estatística é que de cada 4 pessoas, uma é sonambulizada. Isso é uma média mais ou menos universal.
universal. Então, você aplicando o magnetismo, é provável que de 4, uma tenda a entrar em estado sonambúlico. As casas que trabalham com sonambulismo podem acelerar o processo e levar a pessoa ao aprofundamento. Quem não trabalha com isso, faz os dispersivos e, dependendo até, chama a atenção do paciente para que ele não durma. Depressão. É adequado tratar uma família com depressão em casa, pois ela se recusa a ir ao centro espírita. É possível, em muitos casos é recomendável e alguns é imperioso que seja feito. A depressão mata, e mata da forma mais covarde que tem, é o suicídio. Não adianta a gente colocar barreiras ou sofisticar para não atender. Se o caso é grave e pede providências e você pode ajudar, vá. Tire a pessoa pelo menos do estágio mais profundo e depois a conscientize de que ela deve ir para um ambiente apropriado. Da mesma maneira, como quando alguém é acidentado no meio da rua, a gente precisa fazer algumas coisas, colocar uma tala numa perna, ou amarrar para que ela não se mexa e evitar que alguma fratura aconteça, fazer um torniquete para a pessoa não perder todo o sangue. Isso tudo você pode fazer na rua. Mas terminou ali, tem que vir uma ambulância ou alguém com capacidade de segurar tudo e levar para o hospital. É o caso de uma depressão onde há uma tremenda rejeição ao atendimento. Aqui está perguntando de novo sobre alcoolismo. A resposta é a mesma que eu já dei. Quando devemos usar o sopro quente ou o sopro frio e como fazemos? O sopro quente é todas as vezes que a gente precisa de um grande concentrado magnético, normalmente concentrados na zona ativante. Pode ser na zona calmante? Pode, mas a grande eficiência dele é na zona ativante, ou seja, bem próximo. Isso é muito útil para tumores, para infecções, inflamações, às vezes resistências da pele para cicatrização. Então tem muitas situações em que se pode forçar isso através do sopro quente. O processo do sopro enche o pulmão, comprimindo o diafragma para baixo, aproxima a boca do ambiente onde você vai aplicar e até esgotar toda a provisão de ar. Esgotou o ar, afasta a cabeça e respira fora. Se for o caso, repete. Como eu disse aqui no domingo, depois de 2, no máximo 3 insuflações a quente, faça a dispersão transversal, para que esse fluido alcance o ponto a que ele realmente se destina e não fique congestionando a parte periférica do que você está pretendendo fazer. O sopro frio, ele pode substituir os longitudinais, seja concentrados ou dispersivos. Quanto mais lento, mais concentrado, quanto mais rápido, mais dispersivo. E ele trabalha melhor, já ao contrário do sopro quente, a sua efetividade é maior no calmante, portanto, um sopro distante. Enche a provisão de ar, do mesmo jeito, soprando. O outro é como liberando um bafo. Então, em termos de diferença técnica, é isso. Como ativar e desenvolver o tato magnético? O tato magnético é algo que, primeira coisa, você tem que ter muito foco, tem que prestar muita atenção, tem que ter bom feedback, que esse é um dos problemas no meio espírita. Ninguém quer que ninguém pergunte nada a ninguém, e aí fica complicado, porque como é que você pode avaliar se você não tem a resposta? E depois prestar muita atenção nas menores flutuações que tem na sensibilidade. Fora isso, existem várias técnicas, é um verdadeiro curso. E como eu já disse no sábado, quando eu terminar este livro que eu estou escrevendo, o próximo livro que eu vou escrever vai ser sobre tato magnético. Porque como eu não tenho condições de sair dando curso em todos os lugares,
O único jeito que eu vou ter mesmo eu tinha duas opções, ou fazer um vídeo, e aí ficaria a coisa banal, porque o que eu tenho medo é porque aparentemente são exercícios tão banais que as pessoas olham e dizem, é isso, e aí perde a força do aprendizado. Ou num livro, porque pelo menos você tendo dúvida, querendo diminuir, você tem a cada ponto, a cada passo, você vai ter uma reflexão apropriada. Está nos meus planos escrever um livro sobre tato magnético. Eu acredito que até hoje eu deva ter feito no máximo uns 10 cursos de tato magnético. E as pessoas quando sabem disso, por que você não vem fazer aqui? Eu digo por uma questão muito simples. Eu vivo viajando fazendo curso de magnetismo. Aí eu vou nos lugares, aí tem de 100 pessoas a 2.000 pessoas aparecem nos cursos, dependendo do lugar que eu vou. Se eu vou fazer um curso de tato magnético, não pode em nenhuma hipótese ter mais do que 35 pessoas. Aí é um Deus nos acuda, porque todo mundo, absolutamente todo mundo quer. O último que eu fiz aqui no Leandro, foi um tal de gente me escrever, e me telefonar e me conversar no pé do ouvido, Chacole, eu não digo para ninguém, há uma vaga só para mim. Eu digo, pois é, eu já estou excluindo trabalhadores do Leão, porque a gente tem mais de 35 aqui. Como é que eu tendo mais de 35, eu vou arrumar vaga para quem é de fora? Então é difícil demais. Então o único jeito que tem vai ser escrever um livro. E, lamentavelmente, não dá para ensinar nem num curso como esse, que já tem uma sequência de assuntos, nem muito menos uma resposta. João Francisco, quando ele começou o magnetismo, ele não tinha sensibilidade nenhuma. Ionara Rocha, lá da Flórida, nos Estados Unidos, ela brigou comigo durante 4 anos seguidos, porque eu ia lá, fazia curso, voltava e disse, mas rapaz, como é que eu vou aprender tato magnético? Eu digo, vai prestando atenção. E ela me perguntava, me escrevia muito nessa época, eu dava dicas, até que hoje ela se apresenta como uma pessoa que tem um tato magnético muito bom. Como foi que ela conseguiu? Treinando, observando, insistindo, repetindo, até chegar a algum ponto. Com o livro vai ficar mais fácil, porque vocês vão ter um caminho. Mas eu até coloco, nesse livro que eu estou escrevendo, eu até coloquei essa informação. Eu me decepcionei muito com cursos de tato magnético, fiquei muito decepcionado, honestamente. Porque as pessoas que participaram dos cursos de tato magnético, praticamente todos esses cursos que eu fiz, ninguém levou os exercícios para diante, ninguém, é impressionante. Parece que terminou o curso, aí você fecha, põe no bolso e quer que o tato magnético a partir dali venha naturalmente. Não vem. É exercício, é repetição, é exaustão. Senão você não alcança. Eu até digo, né, com todo respeito, eu fiz o maior curso em termos de tempo e detalhes que eu fiz, foi há 2 anos lá em Portugal. Um curso para 11 pessoas. Um curso que durou o tempo que a gente está fazendo esse curso aqui em Natal. Foi o tempo que durou esse curso só de tato magnético lá em Portugal. Nenhuma pessoa de lá, nenhum dos 11, nenhum aproveitou nada. É terrível. Quer dizer, eu passo praticamente 12 dias fora fazendo um curso, elaborando, treinando, a gente repetiu, aconteceram coisas, a gente passou mal, vamos lá, agora vamos aproveitar, vamos aprender, vamos sentir, vamos descobrir onde é que está, testando um com um, outro com o outro, um não queria porque tinha tinta magnética, vamos vencer isso pelo tato. A gente trabalhou exaustivamente o tato magnético, terminou, acabou. Eu me correspondo com a maioria deles. E eu digo mesmo a cara de pau, por isso que eu não estou tendo nem vergonha, porque já vai ser filmado. Se eles assistirem, eles vão saber que é o que eu já disse para eles pessoalmente. Olha, para mim foi uma decepção enorme. Porque eu não saí daqui para Portugal para passear. Eu fui para fazer um curso. E um curso extremamente caprichoso para 11 pessoas. E dessas 11, ninguém aproveitava. É absurdo. É simplesmente absurdo. Aí o pior, porque não aconteceu só lá, nos cursos que a gente fez aqui no Leão, com os trabalhadores do Leão, eu não vi nenhum trabalhador do Leão, depois do curso vim falar comigo até hoje, e muitos deles estão aqui ouvindo o que eu estou dizendo, nenhum deles me procurou para dizer, Chacó, eu tentei isso e não deu certo.
ou eu não tive resultado. É desestimulante. Então a gente quer ter tato magnético como? Eu queria que um espírito guia viesse aqui, me envolvesse, e a partir de agora eu comecei a sentir tudo. Mas não vai ser desse jeito, isso é mediunidade. Eu estou falando de tato magnético. Mas quando é que a gente vai querer? Não sei, pode até ser que depois com o livro, algumas pessoas até digam, dessa vez eu vou. Porque é tão bom, digo a vocês com toda honestidade, é muito bom você aplicar um passo na pessoa e você descobrir alguma coisa que nem ela sabe. E depois você mostrar que você está certo e o benefício foi comprovado. Nesse caso do lúpus, que a gente não continua em tratamento, eu durante muito tempo, negócio por uns 3 anos, onde eu fazia curso no Brasil, eu dizia, olha, eu estou encontrando uma coisa e que eu não sei o que é. Eu tenho uma paciente com lúpus, que um belo dia me foi quase que dito assim, sinta aqui a base do crânio, porque eu não toco nos meus pacientes, é muito raro eu tocar no paciente. E naquele dia eu cheguei, você deixa eu pegar aqui, e aí eu fui direto em 2 pontos aqui na base do crânio, e aquilo estava como que estivesse inflamado. Dói? Não. Você está sentindo alguma coisa? Não. Eu comprimindo dói? Não. Então você não sente nada, é desse jeito. Eu disse, eu nunca prestei atenção, mas eu acho que é. Tá bom. Semana seguinte, quando ela chegou com as pernas todas pipocadas do lúpus. Na outra semana, tudo aliviado, fui lá conferir, não estava mais inflamado. Na outra semana, peguei aqui, estava inflamado. Está doendo? Não. Na semana seguinte, chegou o corpo todo empolado de novo. Eu digo, tem relação. Aí eu comecei a perguntar a médicos, a amigos, a magnetizadores. Ninguém sabe de nada. Mas o que é isso? Não tem nada aí, não tem coisa nenhuma. Não, porque aí vamos para os órgãos naturais, para a disposição natural do cérebro, dos ossos, nada que fizesse relação uma coisa com a outra. Até que agora, no meio do ano passado, uma acupunturista viu um vídeo em que eu perguntava isso. E ela chegou a me escrever. Eu disse, olha, foi interessante, porque em acupuntura tem um ponto, e ela me mandou um esquema que tem relação. Aí ela começou a mostrar todas as relações. Eu disse, que curioso. Aí eu fui e procurei na mesma paciente, e está aqui o bendito do ponto. Era exatamente o que. Aí eu voltei a informação para ela que só tem um problema. É que não é um, são 2. Tem um de cada lado. Ela disse, eu vou pesquisar. Aí daí mais 2 ou 3 semanas ela me escreve. De fato, já são 2, tem um de cada lado. Aí você veja que coisa curiosa. Eu começo a saber de uma coisa que eu não sabia que existia, que ninguém sabia que existia, que a medicina, implementa a medicina, quando eu digo os médicos que eu conhecia, ninguém sabia. Mas eu sabia, quando eu terminava o passe que eu pegava, eu sabia se as pernas dela iriam ficar com manchas ou não naquela semana. Aí acontece um surto violento. Ela dá uma crise, desmaia, perde a lucidez por completo, apaga, dá um apagão geral, vai para o hospital, fica hospitalizada. Tive lá, acho que 2 ou 3 vezes. E como estava no hospital, não quis forçar muita barra. Mas no terceiro passe que eu apliquei nela no hospital, eu matei a charada da crise. Olha que coisa curiosa. Aquela crise não era para ter uma associação direta com a base do cérebro. Afinal de contas, era um apagão de memória. Ela não se lembrava absolutamente de nada nem de ninguém, nem da mãe, nem do pai, nem das irmãs, nem do marido, nem do médico. Ela só se lembrou que eu entrei lá e que eu fiz um passe nela. E ela se lembrou quando? No dia que eu fui, fiz o passe,
E aí saiu, eu digo, não, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou descobrir de onde é que está vindo essa coisa. Lógico que eu estava tentado a encontrar aqui. Tinha tudo a ver. Tudo. Apaga a informação, procura. Quem era o responsável por aquilo? O baço. O baço. Aí você vai dizer o que para um médico? Ó, quem provocou tudo isso foi o baço. Mas ele vai dizer, mas como? Ele jogou o que ou tirou o que? Disse, eu não sei. Eu não sou da área médica. Mas foi ele. Foi o baço. Àquelas alturas eu tinha 50% de certeza disso, porque eu digo, vai que é porque ela já está aqui mesmo. Então talvez algum medicamento, alguma coisa, algo aconteceu e deturpou o processo. Quando ela volta, na primeira semana, o baço estava ainda descompensado e os pontos inflamados. Trabalhei bastante o baço para evitar dela ter uma recaída. Aí, estranhamente, aqui estava inflamado, mas não apareceu manchas na pele. Ali estava um link fechado. Esses dois pontos, que agora eu não me lembro como é que é, são duas letras, eu acho que é CV3, um negócio assim. Mas eu posso depois trazer, que eu já tenho anotado no livro. Esses dois pontos e o baço, que aí neste caso nem a acupuntura tinha fechado. Essa é a vantagem do tato magnético. É você de repente começar a esquadrinhar situações que vão lhe levar a uma postura lá na frente. Então hoje, quando ela se deita, eu sei qual é a possibilidade, pelo menos probabilística, de que ela vá ter manchas na pele ou de que ela vai ter uma crise. Aí o que é que eu tenho feito? Tenho trabalhado preventivamente no baço. Aí o que é que acontece? Eu viajo. Eu viajei, passei uma semana fora e na outra semana, não sei porquê, eu não pude. E ela ficou sem receber passes 2 semanas. Na terceira semana ela quase foi para o hospital. Voltou o surto. Por quê? Porque ninguém trabalhou o baço. Nem ninguém trabalhou esses pontos na base do cérebro. Porque fora isso, qualquer outra coisa não teria mais justificativa. Então, tato magnético é um bem precioso, mas só tem uma situação que ela é preciosa. Se você usar, se você procurar desenvolver, senão não vale de coisa nenhuma. Porque você vai sentir uma coisa esquisita, vai procurar, como eu procurei, meses a fio, meses não, anos, foi quase 2 anos que eu procurava saber o que era que tinha aqui. Eu consultei objetivamente a nossa muito querida amiga, doutora Wendy, daqui de Natal, que é uma pessoa maravilhosa, porque quando eu peço a ela qualquer explicação que ela não sabe, ela vasculha. Quando eu penso que ela se esqueceu, ela me traz um calhamaço. Ó, Jacó, isso aqui é por conta disso, isso aqui soma-se com isso aqui. Ela traz tudo anatômica, fisiológica, patologicamente explicado. Ela diz, Jacó, isso não tem. Eu digo, tudo bem, eu vou continuar procurando. Aí de repente a gente chega. Agora, se isso é um bem tão grande, por que quando a gente faz um curso a gente não quer desenvolver isso? Eu não entendo, honestamente eu não entendo. Eu não entendo o excesso de acomodação que nós nos encontramos. Se eu digo isso quando eu estou fazendo um curso fora do Natal, fica parecendo que eu estou metendo malho nas pessoas de fora. Não, eu estou falando dentro do Leão, aqui, os daqui não levaram em frente o curso de tato magnético. Isso é terrível. Porque são possibilidades. Aí a gente diz assim, não, mas lá no Leão tem João e tem Jacó. Grande coisa. E no dia que não tiver nem João nem Jacó, vai acontecer o quê? Acaba? Mas não é desse jeito. Não, ó, tem pessoas aqui dentro do Leão que tem um tato bom. Mas tem porque já tinham. Poderiam já estar muito melhores. Todos, sem exceção. E como é que a gente sabe? É por conta de fofoca? Não, é por conta dessas benditas fichas de avaliação que elas comigo agora.
Todo magnetizador tem que preencher a ficha. E uma das coisas que a gente pede, você pode até nem escrever nada, mas você escrever que seja honesto. Não diga que você sentiu o que você não sentiu. Não invente. Ponha o que você acha que é. Porque só dessa maneira a gente pode fazer, de fato, uma estatística valer a pena. Você falou porque devemos magnetizar a água, porque para os espíritos desencarnados seria um esforço muito grande fazer. Utilizou ainda para elaborar a afirmação o exemplo do papel sendo dobrado, concitando os espíritos desencarnados a dobrarem o papel por si mesmos. No entanto, sabemos que os espíritos superiores não têm a necessidade de demonstrar suas capacidades e potencialidades unicamente para satisfazer o ego dos que estão encarnados. Nas obras de André Luiz, somos constantemente surpreendidos com as realizações dos irmãos que estão no plano invisível, como, por exemplo, a magnetização do espermatozoide que deverá fecundar determinado óvulo, haja visto o código impresso nele. Assim pergunto, será mesmo correta esta afirmação de que é necessário um grande esforço aos espíritos superiores na magnetização da água? Infelizmente, é um esforço muito grande. Infelizmente. Por que eu digo infelizmente? Porque seria ótimo se eles resolvessem tudo, a gente ficaria totalmente livre. Ou vocês acham que eu acho bom ter que ficar com uma parte que eles poderiam resolver? Ademais, eu volto a insistir, esta afirmativa é do senhor Allan Kardec, não é minha. O magnetizador é o homem, quase sempre assistido por outros espíritos. Por que os espíritos? Porque os espíritos vão utilizar o potencial e a direção do homem, a direção no sentido da doação. É assim que funciona. Agora, na hora que você deixa a revelia para que os espíritos vão lá e façam tudo, a gente está colocando uma sobrecarga enorme, porque eles não estão encarnados, eles não têm o nosso poder. É uma pena, eu lamento. Eu gostaria muito que fosse diferente. Já pensou a gente não precisar magnetizar água? A gente fazia o passe e pode pegar água da torneira e pode ir embora, que os espíritos já magnetizaram a caixa d'água do leão. A propósito, a água do leão é uma água mineralizada. O leão até nisso é abençoado. Essa água daqui, ela já foi para feito o teste, é água mineral. A água que sai das torneiras do leão. Então já pensou, a água já é mineral por natureza. Então os espíritos não precisariam nem magnetizar as garrafinhas, eles iam ali na caixa d'água e já davam a geral. Pronto, você bebeu água daqui, já está resolvido o problema. Aí as pessoas dizem assim, mas Jacó, porque você brinca demais com essas coisas? Não, não é para a gente só colocar a cabeça no lugar. Tudo tem sua oportunidade, tudo tem o seu meio, tudo tem sua forma. Essa daqui vai ser a última, porque o tempo já foi. Plano de referência, depois do magnetismo, como ele se comporta. Não entendi. O plano de referência se comporta do mesmo jeito. O plano de referência é a sua referência em relação ao corpo do paciente. Na hora que você tem a relação com ele num plano de referência por ponto de observação, na hora que estiver tudo bem, o plano de referência vai estar totalmente harmonizado. Não vai acontecer nada diferente disso. Existe restrição para alimentação, para aplicação em animais? Existe. Tem pessoas cujos fluidos não são bons para os animais. Da mesma maneira como tem pessoas que têm péssima mão para mexer em planta. Por que tem pessoas que quando pegam nas plantas, as plantas não acontece? Aquilo que tem até a historinha, né? Tem pessoas que têm o dedo verde. Pode quebrar o galho, bater na planta, trabalhar de qualquer jeito e a planta floresce, ela fica viva. E tem outras que por mais carinho que faça, a planta parece que fica triste. É uma energética, é um tipo de fluido, é um padrão de fluido que torna compatível ou incompatível a transmissão magnética. Allan Kardec conta o caso de um amigo dele, grande magnetizador, ele não diz o nome,
Eu acredito que era um médico que desencarnou ainda antes de Allan Kardec, eu acho que o Dr. Demeu, eu acredito que foi ele. Ele tinha um cachorro e o cachorro adoeceu. E ele, como grande magnetizador que era, foi e aplicou o passe no cachorro. E o cachorro morreu. Ele matou o cachorro. E ele era um grande magnetizador. Então não é o fato de você ter ou não ter magnetismo. Para lidar com animais você tem que ter uma energia, um fluido compatível e que não agrida o ambiente psíquico do animal. Como é que se sabe isso? Eu não tenho a menor ideia. Eu sugiro que, se você quer tratar um animal magneticamente, aplique bem pouquinho e veja como é que ele reage. Se fizer bem, aí aumente mais um pouquinho da próxima vez, e mais um pouquinho até você ter o domínio. Da mesma maneira, quando vai aplicar passe numa criança, nunca exubere, porque você pode fazer mal à criança. Aplique pouquinho e vá vendo como é que são os seus limites e as filtragens que vêm por seu intermédio. Beleza? Eu peço desculpas porque nem toda pergunta dá para ser respondida do jeito que talvez quem formula espera, né? Teria uma resposta no começo, meio e fim, mas não é de todo possível. E não é possível porque depende de muitas coisas. Então ficou aqui esse bloco aqui sem responder, mas isso aqui não vai ser jogado fora. Eu vou deixar aqui. Em alguma outra oportunidade a gente vai lendo 2, 3 e comentando, ok? Muito obrigado. Eu disse ok, todo mundo ficou calado, então todo mundo concordou. Este ponto que eu falei numa das perguntas, este ponto a gente vai ter que tratar dele, mas eu vou preferir tratá-lo na prática. É o da inter-relação dos centros de força. Todo centro de força, ele tem relação um com o outro. Centro de força, centro vital ou chakra, usem o nome que queiram. Todos eles se interrelacionam. Mas dentro desse campo de inter-relação, existem algumas inter-relações que são curiosas. A gente sabe, por exemplo, que o coronário e o frontal, eles tanto se relacionam diretamente, porque um é o imediato do outro, mas também porque eles têm um ponto de convergência que se chama a glândula pineal. Então, muitas vezes a gente quer tratar a pineal ou quer tratar alguma glândula ali adjacente, alguma energética ali no miolo. Eu até mostrei aqui rapidamente, a gente usa as duas mãos, uma acessando pelo frontal e a outra pelo coronário. Isso a gente vai usar muito, não apenas em relação à pineal, mas em relação a muitos problemas neurológicos, muitos. Vai ter muitas vezes em que a nossa mão vai ter que ser quase como um tubo daquele de computadorizado. A gente vai literalmente vasculhar. Quando a gente precisa reconstituir estruturas de sinapses, quando a gente precisa investigar alguns tumores ou até mesmo algumas, como é que é o nome? Aqueles micro-rompimentos de vasos no cérebro que podem causar grandes consequências. Um tato refinado com esse uso de duas mãos, fazendo uma conferência pela mais alta frequência, que é o coronário, e uma outra pelo frontal, a gente começa a sentir as energéticas ou os campos energéticos dessas duas zonas que são interligadas, e depois, com habilidade, a gente começa a perceber os limites das próprias estruturas cerebrais. Depois a gente tem necessidade de esquadrinhar cérebro, mas tudo isso é muito comum o uso dos dois centros simultaneamente. Mas tem funções no frontal, por exemplo, que pedem socorro imediato do esplênico. Alguns problemas de vista dos olhos,
que são atribuições do frontal, você só resolve bem se você pegar pelo esplênico, usando para isso o apoio do fígado. Mas se o fígado estiver num nível de descompensação muito ruim e você precisar agir de forma mais imediata, aí você vai ter que ir para onde o fígado se alimenta em termos de energia. Onde é que o fígado busca a sua energia principal? No rim direito. Ah, mas isso quer dizer, então eu vou ter que estudar anatomia, eu vou ter que ter uma noção de fisiologia. Em tese, um pouco. Por outro lado, nem tanto. Porque muitas vezes nós vamos encontrar interconexões que aparentemente não guardam relação com a fisiologia. Você trabalhar com o esplênico para acionar o fígado, e desse fígado você tocar ou a vesícula ou o rim, tudo isso para socorrer um olho, você não vai encontrar isso em tratado de fisiologia. Então, onde é que você encontra? Na inter-relação dos centros vitais. Quando aqui no sábado eu falei muito duro e talvez até muito longo, sobre a questão do agora virem dizer que centro vital é antidoutrinário, e que eu digo que isso é um prejuízo que se causa ao progresso espírita, não é porque eu gosto ou eu não gosto de centro vital, mas sim porque eu pretendo ajudar uma pessoa com segurança ou vou abrir mão disso. Porque na hora que eu abrir mão desse saber, estou fechando uma série de portas. Temos um amigo que estava aqui até domingo, mas que ele teve que ir embora hoje, que ele veio com a filha dele e a filha dele estava em processo de ceratocone. É esse o nome? Ceratocone. Com complicação grave no olho. O problema dela estava onde? Adivinha? No fígado. E aí o que estava acontecendo? Na medicina, não estava dando resultado mais nenhum tipo de medicamento. E aí o que a gente faz? A gente vai pensar ou não vai pensar na possibilidade das inter-relações dos centros vitais? Ou a gente pensa, ou a gente vai pagar um preço muito caro. Porque vai chegar um momento em que a gente vai se deparar com isso, seja para o nosso uso, em nós ou em alguém nosso, ou seja para o uso de alguém desesperado que a gente não vai ter o que fazer. Não vai ter o que fazer porque a gente não sabe. Mas de repente você pega uma pessoa com um problema cardiológico. Lógico, vai tratar do coração. Bom, mas quem é que pode também acessar o coração sem diretamente nele? O laríngeo. Através de quem? Através do timo. Porque o timo é regido pelo cardíaco. Mas o laríngeo tem ascendência direta sobre o timo. Então, quando eu preciso tratar de um coração e eu não tenho a segurança ou o coração está oferecendo muito risco, eu posso acionar pelo timo. Porque o que vai acontecer? Além da energia vir de maior frequência, portanto vem mais sutil, porque vem de um centro superior, vai para a glândula distribuir e não eu jogar direto no coração e correr o risco de congestionar. Ah, mas isso aí tá fácil, tá bom, mas agora esse tem lógica. Tem lógica? Tem. E quando alguém lhe diz que também o esplênico está responsável por vários problemas cardiológicos. Mas como assim? Está responsável por vários problemas cardiológicos. Vamos ver indiretamente. O esplênico responde pelo sistema linfático. O sistema linfático, de certa forma, faz parte da cadeia da corrente sanguínea. Isso só para falar tudo assim de uma forma bem grosseira. Portanto, passa pelo sistema pulmonar, respiratório, repercute no coração. Mas então quer dizer que alguns problemas ou todos os problemas cardiológicos eu preciso olhar o esplênico? Você já pensou nas inter-relações? Já. O problema é cardiológico? É. Confira o esplênico também.
Confira como é que ele está funcionando. Confira a possibilidade dele ser o que está interferindo. Até quando não se sabia de glândulas, os cardiologistas viviam doidos. Por quê? Porque tinha uma glândula que desordenava tudo do coração e ninguém sabia. Que glândula era essa? A tireoide. A pessoa com a tireoide pouco ativada, simplesmente altera pressão, batimento, dá tudo que é ruim no coração. Enquanto não se sabia as funções tireoidianas, ninguém imaginava que isso era tão importante no funcionamento cardiológico. Só que como as glândulas fazem parte também do grande sistema fisiológico, uma hora chegaria, e chegou. Qual é a nossa dificuldade? O sistema fluídico, o sistema energético não faz parte da medicina. Esse é o problema. E na hora que não faz parte, ou a gente entende para trabalhar com segurança, ou a gente não vai sair do lugar nunca. Quando eu cheguei na conclusão da depressão, eu só cheguei nessa conclusão porque eu não era médico. Porque como médico, ou como psiquiatra, que é médico também, ou como psicólogo, todos sabem que a depressão é um problema neural, é um problema no cérebro. Os religiosos, como os espíritas, dizem que é um problema da alma, o que parece que é uma boa resposta, que para mim é a pior resposta que você pode dar. Você tem um problema da alma, olha, na cabeça você resolver, imagina na alma. Não é porque na alma você faz 3 Pai Nosso e está resolvido. Se fosse assim, era bom demais. Ninguém queria depressão nesse mundo. Aí, como eu não sou médico, eu não estou dentro da linha filosófica da medicina, eu tenho a liberdade de procurar qual era o órgão, qual era o centro, o que era que estava deturpando o sistema orgânico de tal maneira que você entrar na depressão e não conseguia sair. Aí, de repente, eu encontro o centro esplênico. Quando eu encontro o centro esplênico, eu não tenho a menor vergonha de dizer foi o esplênico. Eu não sou médico. Como eu não sou médico, eu posso dizer. Até o dia que eu tive uma conversa com um grande amigo meu, espírita, neurocirurgião. Ele foi lá em casa e eu disse para ele isso. E dei até o livro para ele, A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Ele riu na minha cara. Ele disse, Jacó, eu sinto muito, mas eu não quero seu livro de presente não. Eu disse, não, você não quer não, você vai levar, ele é seu. Se você quiser rasgar, queimar, jogar fora, isso é uma decisão sua. Esse exemplo é seu. Já está oferecido. Jacó, no dia que você me provar que melhoral, ele nem disse ASS, nem AS. No dia que você me provar que melhoral elimina alcoolismo, aí eu acredito que um passe, onde quer que você queira, resolva o problema de depressão. Eu digo, que legal, você matou a charada. E você tem tanta certeza da sua profissão, que você está deixando ela para ser advogado. Ele disse, não confunda uma coisa com a outra. Eu disse, não estou confundindo não, acho que está confundindo você. Porque se você não quer ler, não quer saber e ainda joga um xiste em cima, é porque você acha que o seu saber é suficiente. Ele disse, porque a depressão é o fruto de perdas sociais. Porque você vê um rico, quando fica pobre, ele tem uma depressão e muitas vezes se mata. Eu digo, sim, e um pobre quando tem depressão, esse pobre não tem depressão. Eu digo, nossa, quer dizer que nem a faculdade lhe mostrou a realidade da vida. Porque o Espiritismo não lhe mostrou, agora a faculdade também não. Quando é que você vai descobrir a realidade da vida? Você dizer que pobre não tem depressão? Não tem. Só tem um rico quando perde. Eu digo, então os ricos dos países mais ricos estão perdendo muito, porque não tem os maiores índices de depressão. Ele disse, não dá para a gente conversar. Eu digo, realmente eu acho que não dá. E a gente, foi a última vez que eu conversei com ele, não que ele tenha desaparecido, nunca mais a gente se encontrou. Mas é terrível, porque a gente se fecha numa reflexão e parece que os caminhos desaparecem, ou as opções são desligadas e desativadas.
a importância das interconexões entre os centros vitais, e aí vai, entre as próprias estruturas de certos órgãos. Ou a gente abre a mente para perceber que existem coisas que não estão catalogadas, ou a gente vai perder muita oportunidade de aprender muitas coisas. A Ionara, aquela que eu falei ainda há pouco, ela foi lançada num desafio sem monta. Chegou um americano obeso, muito obeso, alto e obeso, como os americanos às vezes são, americano típico, com diabetes, tomando insulina e mesmo assim não baixando de 300 unidades, o que é um diabetes estúpido, e hipertensão, tomando pencas de remédio, e a tensão dele, a pressão arterial dele, média, era 15 por 11, 15 por 12. E ele chegou na instituição da Ionara com a seguinte proposta: eu já tentei de tudo, não sei nem porque eu vim aqui, mas me disseram o que é que vocês iam resolver, e espero que resolvam, porque eu vou parar de tomar insulina e vou parar de tomar remédio para hipertensão, porque para viver do jeito que eu estou, é melhor morrer, então eu não vou me matar, simplesmente não vou mais tomar os remédios. Que corresponderia a dizer: eu vou me matar, porque se você está tomando insulina, sua glicose está dando 300 em jejum, se você parar de tomar insulina, no máximo com 1 dia e meio ou 2, você vai ter uma crise, vai para uma UTI e de lá não volta mais. E você tomando muitos remédios para hipertensão, e você tendo como média a pressão mínima em 11 o tempo todo, e você é super obeso, a sua possibilidade de viver mais um pouquinho é mínima. E ainda por cima com um nome bem tradicional, John. Então o John era o cão. Gordo, diabético, com hipertensão, e disse que não ia mais tomar nem insulina nem remédio. Pronto. E o centro agora que resolvesse. Foi quando ela teve que pensar de uma forma que a gente já deveria ter pensado, e que de alguma forma alguém já pensava, mas ainda não era voz circulante. Ela disse: eu sei que as nossas experiências todas têm sido em cima do pâncreas, porque como ele é quem é responsável pela produção de insulina, se a gente acionar o pâncreas reaciona suas funções, volta a insulina e está resolvido o problema. Só que sempre se batalhou por esse caminho e não rendeu resultados. Deu, mas resultados mínimos. Você aplicava um passe hoje, acionava o pâncreas, naquele dia as taxas ficavam mais ou menos equilibradas, no outro dia, no terceiro dia já estava tudo de volta. Então você não ia tomar insulina, mas tinha que ter um magnetizador 24 horas ao seu lado, o que não seria tão fácil. Ela então disse: olha, isso não deve ser tratado só no pâncreas, deve ter mais algum lugar. Ela resolveu trabalhar o homem pelo refluxo, pelas costas. E aí, pelas costas, ela se aventurou em buscar na medicina chinesa o Meng Men, que é aquele centro que fica na altura do umbigo às costas. Então ela começou acionando o básico, para que a energética do básico ascendesse ao Meng Men, do Meng Men fosse ao reverso do esplênico, e aqui o esplênico começava a trabalhar, não pelo fluxo, mas pelo refluxo, as suas funções. Do esplênico vai para o coração, ataca pelo esplênico, ele ataca o pâncreas, e do esplênico sobe para o cardíaco, do cardíaco humeral coronário. Ou seja, vamos ajudar a natureza no refluxo. Alinhou bastante, harmonizou o máximo possível, começou a forçar o acionamento do básico Meng Men, esplênico, esplênico, coração, cardíaco, humeral, coronário. O que aconteceu com o John? O John deixou de tomar insulina. E a insulina de manhã cedo, quando ele acordava, era 120, 130. Oi, quer dizer que a insulina não baixava.
E aquela coisa baixava. E aí, John, e a pressão? Deixei também de tomar remédio. Aí tomaram um susto. Então vamos conferir a pressão do John também. Fazia o passo, terminava, mede a glicose dele, mede a pressão. Pressão de John, 13/9. Quer dizer então que é muito provável que a interconexão agora já não dos centros, mas do refluxo também interfere positivamente em problemas de difícil solução, como hipertensão e diabetes. E há quantas andam essas pesquisas? A gente ainda não sabe. Tem vários grupos que têm esse roteiro básico que a Ionara distribuiu, e que na realidade não foi nem ela quem distribuiu. Numa das minhas idas lá à Flórida, o Fernando, que era uma das pessoas que ainda está lá, ainda trabalha no mesmo grupo, o Fernando foi um dos que tinha prestado atenção no trabalho com o John e anotou. Quando eu pedi a Ionara disse, já só ele mostrando, porque eu não me lembro bem como era. Aí o Fernando me falou, se você quiser eu tenho tudo anotado. E aí, graças às anotações de Fernando, a gente conseguiu compilar um documento básico apenas, só do procedimento que eles faziam, para quem quisesse replicar, para que a gente depurasse isso. Mas até isso é lento, porque isso aí eu não vou lhe dizer com memória exata, mas deve ter aí de 6 a 7 anos que esse documento roda. Quer dizer, não é possível que em 6, 7 anos ninguém tenha chegado a uma conclusão melhor ou pior, ou outra conclusão. É porque quando a gente pega um papel desse, mas isso aqui é, sabe aquele negócio que ele falou naquele curso? Está aqui, ó, é meu. Põe no bolso e adeus. Não adianta coisa nenhuma. Só adianta se a gente assimilar e depois começar a ativar. É tão bom quando a gente diz isso aqui em casa, porque aqui nesta casa, Leandro, teve um companheiro que disse, eu vou testar. E o que foi que ele fez? Testou. Aqui no Leandro. E qual foi o resultado? Excelente. Quem é ele? Precisou ser transferido, foi para o Rio de Janeiro. Não tem isso aqui no Leandro, porque só teve um que inventou de testar. E testar e funcionou. Logo, parece que dá certo. Mas se dá certo, por que mais gente não tenta? Por que mais não fazemos, não repetimos, não incrementamos, não avançamos na experiência, na pesquisa? Eu estou provocando vocês, sério. Porque eu estou falando um fato verdadeiro na frente de pessoas que sabem de quem eu estou falando. E que no fundo, quem aqui não sabia disso, está tendo a oportunidade de saber agora. E mais ainda, nas folhas que os senhores vão receber, vai vir essa relaçãozinha, para vocês depois dizerem, ó, tive lá no curso 2019, eu recebi um material legal para diabetes e hipertensão. E que dele está comigo guardado. Aí daqui a alguns anos eu me encontro com vocês, vocês vão dizer, Jacó, aquele negócio, eu nem sei se funciona, porque até hoje eu não experimentei. Está esperando o quê? Que mamãezinha precise para você começar a testar nela? Não, a gente tem que aproveitar essas coisas. E esse é o momento em que a gente está estudando, que a gente está trocando ideias. Vejam que eu peguei um único ponto para a gente conversar, que foi inter-relação de situações. Quantas situações nós temos interrelacionadas? O sifão, que a gente também já falou. Qual é a relação direta que o sifão tem com quem? Com o esplênico. Ou vocês acham que as pernas têm relação com quem? Com o genésico? Quando o genésico fica excitado, as pernas ficam com os pelos ouriçados, por acaso?
centro esplênico. Sabe o que isso me deixa fascinado? É porque o centro esplênico sempre existiu e sempre ele desempenhou todos esses papéis. Mas vocês não encontram em nenhuma literatura ninguém falando bem do esplênico. É impressionante isso. Porque você coloca os rins e as suprarrenais no sistema genésico, você coloca o pâncreas, o fígado no sistema gástrico, você diz que o baço é uma glândula sem importância nenhuma, tanto que você pode tirá-la. Aí sobra o que para o esplênico? Nada. Porque parece que o centro é o fruto dos órgãos, quando na realidade os órgãos são as consequências do que produz o centro. Quando um centro vital para ou bloqueia, congestiona, todos os órgãos se degringolam, todos. Por que é que quando alguém tem depressão, ela se descompensa toda? Porque ela descompensa logo todo o sistema que aqui está nesse cinturão, baço, pâncreas, fígado, rins e suprarrenais. Você fica sem nada. Aí qual é o primeiro órgão que ele afeta? O mais denso, o genésico, a Deus libido. Segundo órgão que ele afeta, gástrico, a Deus prazer alimentar. Só que se fosse só o prazer alimentar, estava bom. O problema é que este setor aqui é responsável pela produção de muitos elementos essenciais para o cérebro. Aí ele entrou em parafuso. O que vai acontecer com o nosso cérebro? Vai entrar em parafuso também. Aí você vai ter queima excessiva de serotonina e não reposição de serotonina. As substâncias que deveriam chegar para lhe recompor o humor, para lhe tranquilizar, entram todo em parafuso. Então aquilo que deveria ser pouco para você se acalmar é muito, aquilo que deveria lhe animar quando você cai na bipolaridade é excessivo. Aí seu organismo por inteiro entra em descompasso, por conta do esplênico. Como é que eu vou saber que era o esplênico se eu sempre sabia que era a cabeça? Então, magneticamente eu posso chegar lá. Eu não preciso nem ao menos que alguém me diga, agora eu tenho que prestar muita atenção. E o genésico? O genésico é a usina mais densa que a gente tem. São energias potenciais muito fortes. Aí a gente se desajusta sexualmente e espera o que da vida a partir daí? Desajustes. Não, mas esse tipo de desajuste tem nada, agora que eu estou vivendo. Você sempre pensa. É a mesma coisa a pessoa que fuma. Ela diz que o maior momento de prazer não era que acende um cigarro. Ela está sentindo prazer ao preço de estar matando o próprio organismo. É o caso das funções genésicas totalmente deturpadas. Então você exacerba, você começa a ter que autogerir uma energética mais densa do que você está programado para isso. Aí você começa a sobrecarregar, de baixo para cima você vem pelo reverso, sai do genésico, bloqueia o mene-mene, bloqueia o esplênico, bloqueia cardíaco, bloqueia a laringe, bloqueia coronário. Quando vem para o fluxo, bloqueia tudo. Aí a gente passa a viver literalmente de mendigos. Eu me lembro até hoje, eu fui interno no ano de 1967, no Colégio de Protestantes em Recife, Colégio Americano Batista. E eu tinha um colega interno, que ele estava interno por castigo. Ele era filho de uma família muito rica de Alagoas, mas ele era aquilo que na época a gente chamava de pé da besta. O cara era desaprumado. Mas ele era muito desaprumado. E pesando contra ele, tinha uma compleição física que qualquer mulher que olhasse para ele não conseguia mais tirar os olhos. O cara era um atleta com cara de artista da Globo. Cabelo liso, que ele fazia assim de propósito. Nossa, todo mundo olhava para ele. Ele fazia assim. Olhem para mim como eu sou belo. O cara era cabelo. Não estudava nem amarrado.
não estudava, trabalhava a aula, mas era tudo que você imaginasse. E ele quase todo final de semana ficava no colégio, porque ele não conseguia crédito para ter folga. Porque você só saía no final de semana pelo comportamento e pelo livro de estudo, ou seja, ele vivia preso. E aí quando foi um final de semana, em que eu também fiquei preso, mas eu fiquei preso porque o professor me perseguia. Vocês já ouviram essa história? Vocês já ouviram isso alguma vez? Eu tinha feito alguma que eu não me lembro e fiquei também sem direito a sair. E aí nós ficamos praticamente eu, ele, mais 2 colegas, ficou bem pouquinha gente na escola nesse final de semana. E aí a gente começou muito, foi quando eu conheci a história dele toda, as malandragens dele. O cara era, nossa senhora, o cara era desafinado. E aí, numa dada altura, ele chegou para mim e disse: rapaz, olha, ainda bem que eu estou sem poder sair há um bocado de dias, porque senão já tinha estragado um bocado de mulher. Eu disse: como assim? Rapaz, porque eu tenho uma doença venérea de um jeito. Eu disse: como? Ele disse: rapaz, você acredita que eu não posso vestir a mesma cueca 2 vezes? Eu tiro uma cueca, eu tenho que jogar fora. Eu disse: homem, pelo amor de Deus, rapaz, é uma desgraceira. Sai de tudo dali, tudo você imaginar que não presta, tem naquele negócio. Mas eu disse: e você por acaso? Eu disse: exatamente. Eu saio, a mulher sorri para mim e digo: agora ela que se lasca para lá. Olha que cabeça que o sujeito tinha. Ele deve ter contaminado sei lá quantas criaturas, porque ele fazia assim, a mulher vinha atrás. Às vezes a gente precisa muito agradecer as potências que a gente tem e utilizá-las. Aí a gente diz: eu não faço como, o nome dele era Roberto, eu não faço como Roberto, mas eu faço muito pior, porque eu tenho outras potências e não uso para o bem. É muito pior. E o mais grave é que a doutrina espírita ensina isso, que é uma coisa dolorosa. Para mim, a lição mais dura que tem dentro do espiritismo: você é responsável pelo mal que faz e pelo bem que deixa de fazer. Esse tal desse bem que você deixa de fazer é doloroso. Você pode até dizer: não, mas eu não prejudiquei ninguém, a minha vida foi tranquila, eu nunca desejei, nunca fiz mal, nunca coloquei o pé na frente de ninguém. Sim, mas o que foi que você fez de bom? Nós temos magnetismo. Só isso. Só. A gente pensa assim: passar essa semana toda aqui tendo que ouvir magnetismo, treinar magnetismo, semana inteirinha, é muita coisa, né? Não é muita coisa não. É um privilégio. É um privilégio. Porque se um dia alguém que está lá fora desesperado souber as potências que nós estamos discutindo aqui, para que elas sejam desarrojadas, como é um verbo bem aplicado pelos argentinos, né? Elas sejam desenvolvidas, para que a gente use tudo isso, meu Deus do céu, a gente tem muita coisa. Então é por isso que quando eu bati no sábado essa questão de quererem acabar com os centros vitais, não é porque fere meu calo, nem é porque eu acho que é um mero menosprezo, não é por isso. É porque é de uma inconsequência inimaginável. Porque esse estudo das confluências dos centros vitais, até que ponto o que pode ter sido o que, como é que determinado órgão pode ser afetado, se nada a ele associado tem nenhum problema. Quando a gente já em pesquisa involuntária, digo mais, pesquisa involuntária, aqui no Lelo, trabalhando a depressão, a gente chegou a uma conclusão curiosíssima, apesar de que a gente já tinha teoria. Depressão vem do esplênico, e o esplênico incide baço, pâncreas, fígado, rins, suprarrenais. A teoria estava bem estabelecida, mas a gente é pego de surpresa quando involuntariamente a gente começa a perceber que as pessoas que vinham para cá com depressão, um grande número tinha sofrido de dengue. Peraí, é uma coincidência. É uma coincidência. Bom,
já que houve uma coincidência grande, vamos perguntar agora a todo mundo que vem fazer entrevista: você já sofreu dengue? Quando vocês vierem pela primeira vez, ou quem já veio sabe que no questionário de avaliação inicial tem essa pergunta: você já sofreu dengue? Há quanto tempo? É quase absurdo o número de pessoas que sofreram dengue e depressão. Qual é a associação? Fígado. Só o fígado. E o fígado é o quê? Nada. Ele é o principal órgão do sistema esplênico. Só isso. Aí depois, também involuntariamente, uma paciente que aqui tratava de depressão, melhorou, chegou num ponto e não saiu mais daquilo. Ela foi uma das 5 que, quando se trabalhou o sifão, ela não reagiu do mesmo jeito, continuava do mesmo jeito. Quase 2 anos de terapia de depressão aqui nesta casa, e ela chegou e disse: Jacó, eu vou ter que me mudar para uma cidade de interior e tal. Eu até que melhorei muito, porque quando eu vinha para cá eu nem falava, eu já falo, às vezes eu tenho meus altos e baixos, eu não sou mais aquela pessoa alegre, mas pelo menos eu vivo. Agora, uma coisa que vocês não resolveram em mim foi a minha dor na perna. Aí eu perguntei para ela: que dor na perna? Sério, porque na época, quando eu cheguei, eu estava tão depressiva que eu nunca falei nisso. Mas como vocês fazem esse tato magnético, eu pensei que vocês iam descobrir e iam resolver. Eu sofri um acidente há alguns anos e foi colocada uma prótese na minha perna. E essa prótese me provoca até hoje dores insuportáveis. E eu pensei que, tomando os passos aqui, as dores fossem passar, mas não passaram. E o que você faz? Eu tomo paracetamol. Eu tomo 6 comprimidos por dia. Ele diz: sabe quando você vai ficar boa da depressão? Nunca. Nunca. Porque o paracetamol acaba seu filho. Mas nenhum outro remédio eu me adaptei. A sua próxima obrigação seria: procure outro médico, e outro médico, e outro médico, até você encontrar algo que substitua o paracetamol, se você quer ficar bem. Mas Jacó, o paracetamol, pois é, você vai, daqui a pouco seu fígado vai virar um líquido e aí você corre. E você não vai ficar boa da depressão. Ela encarou o desafio. 2 semanas depois ela disse: Jacó, estou tomando remédio, estou me adaptando ainda, sinto mais dores, mas estou me adaptando. Ela, com 1 mês e meio, ela foi embora, porque ela mudou-se. Mas com 1 mês e meio, que foi o tempo que ela teve para se mudar, ela saiu 100% da depressão. E as dores já tinham diminuído muito. Involuntariamente, a gente descobre que o dengue afeta o fígado e pode dificultar o campo emocional e você cair em depressão, ou porque alterando o fígado altera toda a filtragem do organismo. Você tomando muito paracetamol, você altera o fígado do mesmo jeito, acontece o mesmo. Você sendo uma pessoa que faz muito uso de alcoólicos, altera o fígado, altera o sistema do mesmo jeito, e por aí vai. Mas aí, na hora que alguém me diz que o problema é só de neurônio, fazer das interconexões, e que se você tomar isso aqui você dorme melhor e aquilo, a gente não chega nunca na base. Então é necessário que a gente, além de todas as responsabilidades que temos no magnetismo, a gente pense nas interconexões. Porque o ponto mais relevante, na minha visão pessoal, o mais relevante de todos os pontos do magnetismo é a possibilidade que a gente tem de saber qual é a gênese do mal, de onde vem o mal, quem é o responsável por isso. Porque a pessoa está com uma doença autoimune. Tá bom, me diga genericamente o que é uma doença autoimune. Uma doença autoimune é aquela problemática que o seu organismo, de repente, o que era para ser defesa é ataque, o que era para ser ataque é defesa. Então, o que era para funcionar pelo caminho A mudou para o caminho B e ninguém sabe quem mandou isso. Pois é, então, nosso organismo é maluco.
mais maluco que é maluco da gente, por que não dá jeito no organismo? Agora, por que a medicina nega a dificuldade? Porque ela não tem esse outro caminho. E quem é que tem esse outro caminho? Nós. E nós não precisamos ter esse caminho fechado e escondido, não. Ele precisa ficar aberto mesmo. Agora, como é que a gente vai abrir isso se a gente não tem um mínimo de pesquisa, um mínimo de evidência, um mínimo de resultado seguro? E quem é que vai fazer isso? Eles? Não, eles não sabem isso. Quem é que tem que fazer isso? Honestamente, nós. Ah, mas quem sou eu? Se você for pensar desse jeito, peça a Papai do Céu um caixão e pode visitá-lo logo. Essa história de quem sou eu não quer dizer coisa nenhuma. Quem sou eu? Você é você. Faça. Nelson Mandela. Quem sou eu para ser como o Senhor é? Não, meu filho. Quem é você para não ser? Porque se eu sou, por que você não é? A gente pensa errado. Então o magnetismo é para a gente ver essas interconexões, porque nelas abre-se essa possibilidade da gente descobrir a gênese. Eu falei ainda há pouco do laríngeo afetando a região genésica. Falei do esplênico afetando a questão da visão. E por aí a gente vai encontrando mil coisas. Nós temos hoje alguns enquadrinhamentos, algumas possibilidades. Mas tem muita gente que vive assim, escreve assim: Jacó, e para isso o que é que eu faço? Sinto muito, mas eu não vou lhe dizer, nem que eu soubesse. Porque não é mágica, nem só tem uma hipótese. Falamos ainda um pouquinho do lúpus. E falei aqui de duas hipóteses, só aqui dentro do Leandro, eu tenho uma, João tem outra. E no M agora de Recife, uma pessoa de Recife apresentou uma terceira. Alguém poderia até perguntar, mas vocês, João, não brigam não, já que vocês têm duas hipóteses? Mas brigar por quê? Pelo contrário, nós temos dois bons caminhos para trilhar. Que bom será se aparecer um terceiro, um quarto, um décimo. Não é uma questão de competição. Nem eu estou competindo com o João, nem ele está competindo com ninguém. Todos nós estamos empenhados a descobrir como é que essas interconexões se dão, para onde essas redes nos levam. Quando eu abri aqui no sábado, a primeira imagem com texto que eu coloquei ali, vocês se lembram? Era uma frase bem curtinha. Do Livro dos Espíritos. Questão 33. Tudo está em tudo. Olhando no caderno é bom ver que esquece. Tudo está em tudo. Nós começamos o nosso encontro deste ano com essa frase, basicamente. Tudo está em tudo. Então por que a gente não descobre? Porque a gente não está conseguindo ter atenção às interconexões, só isso. Porque tudo está em tudo. Mas então por que tudo não funciona em tudo? Funciona. Só que se você não colocar para funcionar da forma certa, tudo vai atrapalhar tudo. É mais ou menos como a engrenagem do relógio antigo. São cheios de catracas, cheios de engrenagens. Cada uma gira para um lado e cada uma tem tantas entradas quanto o outro, para que aquilo dê a hora certa. Se você trocar uma com a outra, o relógio perdeu o sentido. Mas tudo está em tudo. Todas aquelas engrenagens, elas estão a favor de manter funcionando correto o ponteiro da hora, do minuto e dos segundos. É isso que a gente precisa fazer em magnetismo. Perceber que tudo está em tudo. Tudo. E a gente está pronto para esquadrinhar nisso. Amanhã, pela manhã, a reunião oficial começa às 8h30. Mas, como vocês já devem ter sabido, tem gente que chega aqui a partir de 6 horas da manhã, já tem gente aí para pegar a ficha, para estar na ficha. Se eu estivesse aqui de fora, eu viria amanhã de qualquer jeito. E veria e ficaria vendo vários passistas, várias cabines, e perguntaria, e tiraria dúvidas, e se me permitissem eu fotografaria,
e faria o que fosse necessário. Isso vai estar aberto para todos vocês. E as pessoas que vão entrar em cabines são pessoas que estão em tratamentos. Muitas delas vai ter uma surpresa quando vir vocês aqui. Ela vai dizer, nossa, o que aconteceu aqui hoje? Porque nem avisados eles estão disso. Porque nós não criamos em nenhum momento nenhum ambiente artificial. Tudo é natural. Porque se vocês veem como é que funciona naturalmente, vocês podem depois pensar como adaptar isso nas casas de vocês, nos trabalhos de vocês, ou quem sabe, quem tiver que montar uma casa, como já não pensar para montar de tal maneira que dê melhores resultados. Então, a partir das 8h30, começa um evangelho, uma palestra, nós chamamos de mini palestra. Às 9 horas nós fazemos aqui, no caso aí ao lado direito de vocês, a magnetização das águas, vocês todos podem ver, fica tudo aberto, aqui não tem nada escondido. E durante a aplicação dos passes, essas cortinas elas ficam semi-fechadas, mas por questão de respeito ao paciente. Mas não impede que vocês fiquem olhando. E como eu digo, vou repetir novamente, se quiserem fotografar ou filmar, perguntem ao paciente se ele não se incomoda. Porque é só quem pode impedir. Porque os trabalhadores não se incomodam, nem a casa se incomoda tampouco. Certo? Vocês fiquem à vontade, permitam primeiro que os magnetizadores anotem nas fichas para depois eles não esquecerem, mas depois vocês perguntam. Muito provavelmente essa paciente do lúpus que eu falei, ela vai estar aqui amanhã de manhã. Quem aplica o passe nela sou eu. O João aplica o passe no pai dela, mas o pai dela está viajando, não vai vir nunca. Mas, independente de qualquer coisa, vocês podem acompanhar. Eu, particularmente, participo da mini palestra da magnetização das águas. E depois eu fico recolhido por um tempo, porque como eu fico encarregado de deixar tudo armado para o atendimento à distância, que aí neste daí é o único lugar que não dá para a gente abrir, porque como ele é trabalhado com semi-sonambulismo, se entra pessoas de fora, quebra o atendimento. Então a sala fica fechada e aí infelizmente não dá para entrar. O que poderia no máximo era entrar uma pessoa, mas como fica difícil escolher entre vocês então a gente prefere não permitir. Então eu fico normalmente na sala do atendimento à distância até às 10 da manhã, aí às 10 eu saio e é quando eu começo então a fazer alguns atendimentos, conversar com alguns pacientes, com vocês, aí a gente fica aqui até o encerramento das atividades. E amanhã à noite, às 7h30, nós já vamos estar aqui com a arrumação das cadeiras diferentes, com cadeiras para a gente começar os exercícios. Se bem que o primeiro exercício que a gente vai fazer, muito provavelmente, vai ser nas paredes. Porque se vocês já observaram, essas paredes estão muito crespas, a gente está precisando lixar as paredes. E eu vou precisar de algumas pessoas para lixar as minhas paredes, tá? Mas a gente vai fazer exercício aqui sentadinhos e alguns já com macas, tá bom? Que alguém quer vir fazer aqui uma prece para a gente encerrar? Quem foi que levantou a mão? Todos? Não precisa vir todos não, só um. Pronto, venha. Só um.